Paz do Senhor para a igreja, amém? Glórias a Deus. Estamos felizes, né, por esta rica oportunidade. Na verdade, a partir do momento que eu abri os olhos nesta manhã, já era uma oportunidade que Deus estava me dando. Não só eu, mas todos nós. No primeiro momento que os nossos olhos se abriram nesta manhã, Deus estava dizendo para nós: eis aí um novo dia que eu estou dando a você. Então isso é motivo, irmãos, da gente dar muita glória aqui. Glória a Deus, aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 16, apenas o versículo 24. Mateus capítulo 16, o versículo 24. Glórias a Deus. Amém? Mateus 16, 24 nos diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só até aqui, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, neste momento eu quero mais uma vez agradecer a Ti por esta oportunidade, nesta noite, estar aqui, Senhor, diante da Tua igreja, Senhor Deus. Agora, Senhor Deus, fala conosco, fala, Senhor Deus, com a Tua igreja. Senhor Deus, fala aquilo, Senhor Deus, que Tu precisa falar conosco, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, porque eu sei que nesta noite Tu estás aqui neste lugar. É pela Tua graça e pela misericórdia que nós estamos aqui. E nós dependemos unicamente de Ti, Senhor, neste momento, para transmitir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Irmãos, normalmente, ou seria comum, numa noite dessa, numa quarta-feira, de culto de milagres, né? Culto de bênção, de vitória, de libertação, nós trazemos uma palavra de vitória, de libertação, de cura, mas 2 dias antes, né, do pastor me falar, né, sobre essa oportunidade, eu lendo a palavra do Senhor e veio a mim este texto, esse versículo, e de lá para cá, eu não sabia, né, apenas eu li esse versículo e eu pensava, o dia que eu tiver a oportunidade de dar uma saudação, uma palavra, eu vou ler esse versículo. Mas eu não imaginava que eu teria a oportunidade de trazer para a igreja. Mas Deus sabia. Então esse versículo, irmãos, no capítulo 16 de Mateus, antes, né, desses versículos que nós lemos, antes desse versículo nós lemos, o capítulo 16, no versículo 13, fala sobre a confissão de Pedro. Por que eu vou dizer isso? Os irmãos vão logo à frente entender. Jesus perguntou aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? E os discípulos começaram a dizer vários nomes, várias coisas. E Pedro, como sempre, Pedro, né, se levantou e disse: tu és o Filho de Deus. E Jesus, estou resumindo, e Jesus, a partir desse momento, começa a elogiar Pedro. Pedro, tu és feliz, tu és bem-aventurado, pois tu não revelou a carne, nem o sangue, mas quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus é que te revelou. E Jesus continua elogiando Pedro. Tu és pedra, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós vemos Jesus elogiando a Pedro. Quem é que não gosta de um elogio? Quem é que não fica feliz com o elogio? Mas, continuando lendo o texto, os irmãos vão perceber que logo após Pedro se acha no direito, por ter sido elogiado, se acha no direito de corrigir Jesus. E nós vemos que Pedro, quando Jesus fala o que ele iria padecer, o que ele iria passar, Pedro começa a dizer para Jesus: que isso, Jesus? De modo nenhum isso vai te acontecer, isso não pode te acontecer. Ou seja, Pedro queria ensinar Jesus como fazer as coisas. Pedro queria aconselhar a Jesus. E aquele elogio que Pedro havia recebido, Pedro ficou cheio, se achou que era o tal, que era a última bolacha do pacote. Como a gente vê esse ditado aí, esse dizer aí que a gente ouve falar. E nós vemos que Jesus, o mesmo Jesus que elogiou a Pedro, olha para Pedro e diz:
para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço. Ou seja, após ter recebido o elogio, Pedro é chamado de Satanás e pedra de tropeço. Por que eu contei toda essa história? Porque Pedro, irmãos, tinha coisas na vida dele que precisavam ser consertadas. Pedro precisava renunciar a alguma coisa. E esse versículo que eu li nos diz: então disse Jesus aos seus discípulos. Após esse texto, Pedro estava ali naquele meio e Jesus inicia o versículo 24 dizendo: então disse Jesus aos seus discípulos. Reparam bem, irmãos, que Jesus não está falando para ímpio, Jesus não estava falando para pagão, mas Jesus estava falando para os discípulos. Os discípulos naquele momento, eles representavam uma igreja, representavam um povo. Jesus não estava dizendo para pessoas que não conheciam a palavra, que não conheciam a Jesus, mas Jesus estava falando para os discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser após mim, renuncie-se a mim mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o tema desta palavra, desta noite, é renúncia. Renúncia. Aqueles homens ali daquela época, que andavam com Jesus, muitos deles precisavam renunciar a alguma coisa. A palavra renúncia vem do verbo renunciar, que significa negar, recusar, rejeitar, abandonar algo ou alguma coisa. Quando você renuncia, você está negando, recusando, abandonando ou rejeitando alguma coisa. O versículo 24 se inicia, como já disse, então disse Jesus aos seus discípulos. Jesus, ainda falando, deixa claro que se alguém quiser, ou seja, o versículo 24 ainda nos diz que se alguém quiser, ou seja, não é obrigado a seguir a Jesus. Você não vai receber aqui nessa terra nenhum bônus, nenhum prêmio, se você quiser seguir a Jesus. Jesus está dizendo, é segundo a tua vontade. Você quer me seguir? Quer seguir? Jesus não estava obrigando aqueles discípulos a estar com ele, não. Aqueles discípulos tinham a opção de estar ali com Jesus ou de não estar. Aquelas pessoas que acompanhavam Jesus tinham a opção de seguir a Jesus ou não seguir. Por isso que Jesus fala, por isso que o versículo diz, se alguém quiser, Jesus dizendo, você tem a opção. Só que toda escolha, por trás de uma escolha, tem consequências, tem deveres, tem direitos. Toda escolha, irmãos, por trás de uma escolha, tem sempre um dever, tem sempre algo a cumprir, a ser feito. Então nós vemos, primeira coisa, passo, renúncia, que é o mesmo que abandonar e rejeitar. Primeira coisa para seguir a Jesus, como é o título dessa mensagem, é renunciar. Mas renunciar a quê? Renunciar aos prazeres pecaminosos deste mundo. Não é renunciar a prazeres deste mundo, mas aos prazeres pecaminosos. Porque neste mundo tem muito prazer, tem muita coisa boa que não é pecado. Você sair com a sua família numa churrascaria para passar um dia numa churrascaria é um prazer. Nós saímos com um grupo de pessoas para um belo passeio nos pontos turísticos do Rio de Janeiro, é um prazer, mas não é um prazer pecaminoso. Glória a Deus. Então a palavra diz que há necessidade de se renunciar aos prazeres pecaminosos deste mundo para seguir a Jesus, para caminhar com Jesus. Aleluia. Outra coisa que o ser humano, nós como cristãos, as pessoas precisam renunciar, é abandonar os pensamentos que destroem tanto a mente como o corpo. Que pensamentos são esses? Pensamento de raiva, pensamento de rancor, pensamento de inveja,
Pensamento de inveja, que faz mal tanto à alma quanto ao corpo. Pensamento de inveja, que a Bíblia diz que é o câncer dos ossos, que mata o corpo e a alma. Aleluias. É difícil uma palavra dessa dar glórias, mas é o que o Senhor colocou no meu coração. E eu não posso ir contra o Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Abandonar os pensamentos que destroem. Irmãos, tem muita coisa nesta década, nesse século, que o ser humano está vivendo, que não precisava estar vivendo, não. Depressões, angústias, muitas das vezes está vivendo porque tem buscado, tem procurado. Muitas das vezes está vivendo porque foi uma escolha errada que fez, como já foi dito nesta noite. Muitas das vezes está vivendo porque deu um passo errado na vida. São coisas que destroem a alma e o corpo. Renúncia é negar a nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Aleluia. Coisa difícil é isso, né, irmãos? A gente negar a nossa própria vontade. Eu não quero fazer isso, eu rejeito isso e aceitar a vontade de Deus. A renúncia, irmãos, passa por uma coisa que vai muito da nossa vontade. Ou seja, por exemplo, eu gosto muito de falar com exemplos. Por exemplo, é muito fácil para mim, que não gosto, rejeitar um prato de jiló. É fácil demais. Alguém me apresentar um prato de jiló, vai ser muito fácil eu rejeitar. Ele pode vir com qualquer tipo de tempero, mas eu não vou aceitar. Mas, para mim, é muito difícil rejeitar um bacalhau, rejeitar uma picanha. É muito difícil rejeitar, irmãos, aleluia, um camarão. Isso é difícil de rejeitar. É difícil renunciar a um negócio desse. Mas um prato de jiló é fácil renunciar. Aleluias. Mas aí que está o segredo do negócio. A nossa carne, ela deseja tudo aquilo que nos traz prazer, que nos faz gostar. Você, num domingo à noite, ficar em casa assistindo, quem gosta, né? Eu particularmente eu gosto, ficar em casa assistindo um bom futebol, a sua carne pede isso. Aí você tem que usar o poder da renúncia. Não, hoje é dia de culto. Se hoje não fosse dia de culto, de nenhum trabalho da igreja, de nenhuma visita, de nenhuma nada de espiritual na igreja, eu poderia ficar aqui e assistir. Mas hoje eu tenho que renunciar essa vontade da minha carne de ficar aqui e assistir. Porque a carne vai pedir, irmãos. Não adianta sermos hipócritas e dizer, a minha carne não vai pedir isso, porque vai pedir. É muita hipocrisia se falar, comigo não, eu não tenho esse desejo, eu não vou fazer isso. Mas você tem que ter o poder de resistir, de renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus, que é a vontade de Deus, é de estar aqui. No momento em que todo mundo pode estar fazendo qualquer uma outra coisa, você está aqui. No momento que alguém fracassou e não conseguiu vencer o seu desejo, você está aqui. Isso é renúncia. Isso é renúncia. Isso é renunciar àquilo que mais você quer em prol da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora o versículo continua. Eu falei que renuncie-se a si mesmo. O versículo continua dizendo, tome a sua cruz. Quando você renuncia a certas coisas na vida, você está sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. Cada vez que a gente nega alguma coisa que a gente gostaria de fazer, e a gente, pela ajuda, pelo poder do Espírito Santo, a gente renuncia aquilo, nós estamos dia após dia sendo transformados. Como diz a palavra, até ser um varão perfeito, segundo a vontade de Deus. Agora, uma coisa curiosa, tome a sua cruz. Irmãos,
Como que alguém vai pegar alguma coisa se estiver com as mãos ocupadas? Alguém consegue? Se você tiver com as suas mãos cheias de pedras, as duas mãos cheias de pedras, e alguém te pedir a você, pega aquele copo d'água ali para mim, alguém aqui vai conseguir pegar aquele copo d'água com as mãos cheias de pedras? Aleluias. O que você vai ter que fazer para pegar aquele copo d'água? Você vai ter que renunciar, abandonar, rejeitar aquelas pedras que estão nas suas mãos para que você possa pegar aquilo ali. Se você não se desfazer do que está nas tuas mãos, você não consegue pegar aquilo ali. Quando Jesus diz, tome a sua cruz, pegue a sua cruz, Jesus está te dizendo, você vai ter que largar alguma coisa. Você vai ter que rejeitar, vai ter que abandonar alguma coisa para você poder pegar, segurar a sua cruz. Porque se você não largar, não estiver com as mãos vazias de tudo aquilo que te faz mal, de tudo aquilo que pode te causar problema, de tudo aquilo que está nas tuas mãos, que está fazendo a sua vida espiritual ficar travada, você não vai conseguir pegar a cruz. Aleluias, glória a Deus. E ele continua dizendo, depois de tudo isso, siga-me, siga-me. Ou seja, para estar com Jesus, para ser considerado discípulo de Jesus, para estar no caminho de Jesus, tem que tomar a cruz, tem que haver renúncia, tem que tomar a cruz. Mas o que é tomar a cruz? O que significa essa cruz? Essa cruz, deixa eu te dizer, não é o seu marido que não é crente, que te atrapalha, não é o seu filho que te preocupa, esta cruz não é a falta de trabalho, você está desempregado, essa cruz não é nada desta terra, esta cruz é simplesmente você dizer para Jesus, Senhor, esta cruz que eu vou tomar é aquele desejo de estar na tua presença, de caminhar, mesmo diante das pedradas, das lutas, das dificuldades, mesmo diante de todos os empecilhos que me rodeiam, de toda a luta que vem sobre a minha vida, para me fazer parar, te largar de te servir. Eu estou caminhando. Este é o peso que eu tenho de estar na tua presença, de receber todas as dificuldades, todas as lutas e continuar de pé. Nos tempos romanos, lá na época de Jesus, a cruz simbolizava, significava para aquele que estava carregando, ele estava dizendo para as pessoas que estavam ao redor, olha, estou indo para a morte, estou com esta cruz nas costas, porque eu estou caminhando para o fim, chegou o meu fim, eu estou condenado. Então, irmãos, quando a gente toma esta cruz de Cristo, como a gente toma esta responsabilidade de ficar de pé, de ficar caminhando, de fazer a obra de Deus, de estar buscando, de estar aqui. Quando a gente pega esta cruz, irmãos, quando a gente pega essas cruzes, nós estamos dizendo, Jesus, eu estou morto para o mundo e eu estou caminhando para a morte em Ti. Eu estou caminhando, estou indo para a morte, porque a palavra diz que o morrer em Cristo é vida. Quando a gente morre para o mundo e quando a gente morre em Cristo, nós temos uma vida eterna pela frente. Aleluias. E a palavra nos diz que renuncie-se a si mesmo, toma minha cruz e siga-me. Que venhamos continuar seguindo este caminho, esse caminho de vitória, este caminho de bênção. Dificuldades vão surgir, têm surgido para nos parar, mas uma coisa é certa, mesmo com esta cruz, mesmo carregando todas as dificuldades desta vida sobre nós, mas nós temos a certeza que um dia nós vamos chegar, Jesus, aqui estou, com todas as lutas que eu passei, está aqui aos teus pés e receber uma coroa de glória. Aleluia. E para terminar, irmãos, quero dizer, guarde isto, quanto mais um homem renuncia a si mesmo, mais ele se aproxima de Deus. Renunciar a tudo nesta vida não significa perdas, mas significa
que nós estamos mais perto do Senhor Jesus Cristo e mais perto dos céus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar. É muito claro que o nosso irmão disse aqui: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E renunciar, irmãos, faz parte desta cruz. Porque renunciar, passar por cima, deixar, abrir mão de alguma coisa que se quer muito, isso faz parte de uma cruz. Mas quando nós fazemos isso por amor a Cristo Jesus, nós somos recompensados, porque a Bíblia diz que nós teremos uma coroa de glória que nos espera. Eu não sei se nesta noite tem alguém aqui que ainda não é evangélico e que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se tiver, eu gostaria de te convidar para que você viesse aqui. Nós queremos orar pela tua vida. É renúncia, é abrir mão de tantas e tantas coisas. Mas pastor, eu sou novo, são tantas as coisas que me atraem. Mas o que mais nos atrai é a presença de Deus, é estar junto dele, é desejar estar com o Senhor Jesus. E por mais uma vez eu quero perguntar: tem alguém nesta noite que veio aqui e que quer receber a oração, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? É a tua oportunidade. Pastor, mas hoje não tem nem tanta gente. Mas não tem problema, mas Deus está te vendo, Deus está te contemplando e Ele está te dando oportunidade nesta noite. Tem alguém para Jesus? Se não tem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus multiplique sobre a sua vida a sua bênção, Ele te conceda outras e outras oportunidades. Nós queremos, irmãos...